Olá, é um grande prazer, mais uma vez, me encontrar com você aqui no programa Cristianismo Autêntico. Quero, a partir de hoje, iniciar uma série de estudos acerca do tema Conformados à Imagem de Cristo Jesus. Eu quero ler 3 porções na Palavra de Deus. A primeira está aqui, na Epístola que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8 e o versículo 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ainda quero ler uma outra porção que se encontra em Romanos, o capítulo 12, e os versículos 1 e 2. Está assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por último, eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 15, e os versículos 46 a 50. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Meus amados, aqui nós temos algo muito maravilhoso. 3 porções gloriosas da palavra de Deus. Elas formam um quadro para nós. O tema, como já lhes disse, e repito mais uma vez, conformados à imagem de Cristo Jesus. Nestes 3 textos, nessas 3 porções que nós lemos, nós veremos algo tão glorioso. Eu gostaria de sintetizar para você essas porções. Na primeira porção de Romanos, aqui no capítulo 8, versículos 28 e 29, nós podemos sintetizar da seguinte forma: o supremo propósito de Deus é nos conformar à imagem de Cristo. Isso significa que Ele está trabalhando, usando todas as coisas, movendo céus e terra, com o único propósito que um dia eu e você sejamos transformados e conformados à imagem do seu Filho. Na segunda porção, no capítulo 12, versículos 1 e 2, também quero simplificar a interpretação desses 2 textos com a seguinte frase: nossa vida deve ser um culto a Deus. A única maneira de nós sermos transformados e conformados à imagem de Cristo é se o nosso corpo, nossa vida, venha a ser uma vida consagrada, um culto dedicado ao Senhor, e não nos padrões, e não nas formas, e não nos modelos do mundo. Se nossa vida ela se torna um modelo, ou ela extrai o modelo do mundo para si mesma, jamais nós iremos ser conformados à imagem de Cristo. Jamais nós seremos transformados. E na última porção de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 46 a 50, podemos simplificar também com a seguinte colocação: o cristão, ele vive
a naturalidade da vida natural, como também vive a sobrenaturalidade da vida celestial. Ora, o que quer dizer isso? É onde nós vamos entrar mais detalhadamente, compreender o mundo espiritual dentro de nós, compreender as faculdades interiores do nosso ser, como que funciona o espírito com a mente e as consequências disso no corpo. Boa parte dos cristãos não compreende, eles não entendem que eles, depois que nasceram de novo, o espírito foi vivificado. O espírito possui 3 faculdades: intuição, consciência e comunhão. A alma também tem 3 faculdades. E quais são elas? Vontade, mente e emoções. É muito importante você conhecer isso, porque hoje as pessoas dão muito valor ao seu corpo. Elas malham, elas tomam suplementos, elas se preocupam muito com isso. Está errado? Claro que não. O grande problema é nós preocuparmos demasiadamente com o exterior e não conhecermos o nosso homem interior. Não conhecer as nossas faculdades interiores. E é daí que advêm os transtornos psicológicos. É daí que vem transtornos de ansiedade. É daí que vem a depressão, a espiritualidade superficial, a vida cristã periférica. É por nós não conhecermos a profundidade do nosso homem interior. E como a Bíblia expõe, escancara este assunto com tantas riquezas de detalhes. Como nós podemos estudar este assunto de maneira bíblica e ver toda a influência que isso tem na nossa vida no sentido natural. Por não conhecer esta realidade, muitos têm vivido uma vida cristã fria e vazia. É no sentido de corrigir isto que eu quero te ajudar com esse estudo, na esperança que Deus, Ele mesmo, venha te abençoar, venha falar poderosamente no teu coração. Deixo a todos um grande abraço, espero reencontrá-los aqui no programa Cristianismo Autêntico.